Olá, Fernando Araújo, bom dia, bem-vindo. Já já vou dar início aí à nossa live de hoje. David Machado, também seja bem-vindo aqui pelo Instagram. Legal, o pessoal está se conectando para a gente começar essa live de hoje, nessa sexta-feira, dia 30 de maio. Eu sou Mahaprabhu Kripadasa, vou estar fazendo a leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 22, versos 12 e 13. 40 e 41. Estou aqui catalogando uns versozinhos para dar assim de subsídio, né, para a nossa leitura de hoje. Tá aqui. Ok. Tudo certo aqui da minha parte. Haridarshana Reverências, seja bem-vindo. Vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayanarish, o ser humano supremo. Reverências também à mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, do conhecimento. A Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Então vamos lá. Capítulo 3, aliás, canto 3, capítulo 22, o casamento de Kardama Muni e Devahuti. O verso é o verso 12, são os versos 12 e 13, tá? Então vamos lá. Udyatasya hi kamasya prativadonasasya api nirmukta sangasya kamaraktasya kimpuna. O Udyatasya, que vem por si mesma, ri, de fato, kamasya, de desejo material, prativadaha, a recusa, na, não, shasyate, ser louvada, api, mesmo. Nirmukta, de quem é livre, sangasya, do apego, kama, aos prazeres sensuais, raktasya, de quem é viciado, kim, punaha, muito menos. Vamos lá, tradução, depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Tradução: rejeitar uma oferta que vem por si mesma não é recomendável nem mesmo para quem é absolutamente livre de todo o apego, e muito menos para quem é viciado no prazer sensual. Vamos ao significado de Srila Prabhupada. Na vida material, todos desejam gozo dos sentidos. Portanto, uma pessoa que obtém um objeto de gozo dos sentidos sem esforço não deve recusar-se a aceitá-lo. Kardama Muni não tinha intenção de gozar dos sentidos. Todavia, ele aspirava a casar-se e orava ao Senhor, pedindo-lhe uma esposa adequada. Como Swayambhuva Manu sabia disto, ele indiretamente convenceu Kardama Muni. Abre aspas. Tu desejas uma esposa adequada como minha filha, e agora ela está presente diante de ti. Não deves rejeitar a satisfação de tua oração. Deves aceitar minha filha. Fecha aspas. Srila Prabhupada Ki Jai. Muito interessante, né? Assim,
Swayambhuva Manu mandando ali um papo reto para Kardama Muni, de que a esposa dele era a esposa adequada para ser desposada por Kardama Muni, que vinha orando ao Senhor Supremo para a obtenção de uma esposa, boa esposa, né? Uma esposa que pudesse ser sua parceira. Claro, dentro da perspectiva, né, do viés da espiritualidade, do avanço mútuo espiritual no caminho em direção a Deus. Esse é o princípio, sempre é o norte das escrituras reveladas. Tudo está baseado na nossa conexão com Deus, entendeu? Vamos para o verso 13, que também é bastante interessante, e que vai ao encontro, né, que está naturalmente uma sequência. Por isso a leitura do verso 12 e agora do 13, tá? Vamos lá. Ya udyatan anadritya kinashan abhiyachate shyate tadvyasap ispitam manaschavagyaya hata. Yaha quem udyatan, uma oferta, anidritya, rejeitando kinasham, de um avarento, abhiyachate, esmola, Kishyate, perde-se, tat, sua, Yashaha, reputação, Spitam, ampla, Manaha, honra, Cha, e, Avagyaya, pelo desprezo, Hataha, destruída. Tradução. Quem rejeita uma oferta que vem por si mesma, mas depois esmola uma dádiva de um avarento, perde assim sua ampla reputação, tendo seu orgulho humilhado pelo desprezo dos outros. Significado. O procedimento geral do matrimônio védico é que o pai oferece sua filha a um rapaz adequado. Este é um matrimônio muito respeitável. O rapaz não deve ir à casa do pai da moça e pedir a mão de sua filha em casamento. Isto é considerado humilhante para a posição respeitável de alguém. Swayambhuva Manu quis convencer Kardama Muni, pois sabia que o sábio desejava casar-se com uma moça adequada. Abre aspas, estou justamente te oferecendo a esposa adequada. Não rejeites este oferecimento. Ou então, como precisas de uma esposa, terás que pedi-la a outrem, que talvez não se comporte tão bem contigo. Neste caso, tua situação será humilhante. Fecha aspas. Aqui, mais uma vez, Swayambhuva Manu se dirigindo a Kardama Muni e ali fazendo a sua propaganda em relação à sua filha, que por sinal era uma joia, né? Um diamante de pessoa. Continuando, outro aspecto deste incidente é que, embora Swayambhuva Manu fosse o imperador, ele foi oferecer sua filha qualificada a um brahmana pobre. Kardama Muni não tinha posses mundanas. Ele era o eremita que vivia na floresta, mas era avançado em cultura. Portanto, ao se oferecer uma filha a alguém, a cultura e a qualidade são contadas como proeminentes, e não a riqueza ou qualquer outra consideração material. Shila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Diva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Manchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, pois são capazes de satisfazer os desejos de todo mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então você que se conectou agora, vou aqui novamente ler os versos, seguindo o protocolo estabelecido por nosso Jagadguru Srila Prabhupada. Verso 12. Udyatasya rikamasya prativado nasashyate
api nirmukta sangasya kamaraktasya kimpuna ya udyatan anidritya kinasyan abhyachate shyatetadyasa spitam manas javagyaya hata. Tradução dos dois versos: rejeitar uma oferta que vem por si mesma não é recomendável, nem mesmo para quem é absolutamente livre de todo o apego, e muito menos para quem é viciado no prazer sensual. Quem rejeita uma oferta que vem por si mesma, mas depois esmola uma dádiva de um avarento, perde assim sua ampla reputação, tendo seu orgulho humilhado pelo desprezo dos outros. É difícil para a gente entender esse tipo de contexto, né? Nós que somos almas nascidas no Ocidente e, portanto, lógico, em Kaliuga todos somos Shudras, né? Porque somos nascidos de relações que não foram ali abalizadas, orientadas pelo Gabardhana Samskara. São os ritos védicos para a concepção, né? Prévios para o ato sexual, que deve ter como objetivo, naturalmente, trazer filhos para esse mundo e orientá-los dentro da consciência divina, da consciência de Deus. Espiritualizá-los. Esse é o objetivo, a meta mais elevada de uma relação conjugal. Um casal que se une, são duas almas perante Deus. Lupe. Duas almas que se unem perante Deus e que vão buscar uma auxiliar a outra no seu progresso espiritual. Cada uma dentro da sua natureza, das suas qualidades. As almas em corpos masculinos, os homens, portanto, sempre com as suas capacidades, suas potencialidades, bastante úteis, e também as almas em corpos femininos, as mulheres, igualmente dotadas de muitas potencialidades dentro da natureza feminina, e que vão, então, ali fazer aquela harmonia, criando uma base sólida, um núcleo familiar saudável, harmônico, e que vai ter como finalidade, na atividade sexual, atrair almas que sejam almas também já com um grau de consciência que permita um desenvolvimento na jornada espiritual, né? O crescimento da alma no serviço devocional amoroso a Krishna. Tá? Esse é um dado bastante importante, né? Inclusive, isso me remete a um verso do Padeshamrita, primeiro verso do Padeshamrita, que fala Vacho vegan, Manasa Kroda vegan, Dihwa vegan, Udaropasta vegan. Pega aqui o Padeshamrita, eu separei para ler o verso todo. Etan vegan jo vishahet dira, sarvam apimam pretivim sa sishat. O que esse verso fala? Uma pessoa sóbria, que seja capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Então, ou seja, a gente deve entender que os pais, eles são os primeiros gurus dos filhos, orientadores dos filhos, tá? E quando são pais que têm uma base espiritual, aí essa prerrogativa, ela se fortalece muito. Pais que já são dotados de um conhecimento e que, portanto, previamente se preparam para a atividade sexual, objetivando sim trazer um filho para esse mundo, já dentro desse viés de compreensão, isso é fantástico, entendeu? A gente sabe, claro, como se explica isso na nossa filosofia védica, ela explica que a qualidade da alma que vai ser atraída por um ventre materno, ela é diretamente proporcional à qualidade do casal que promove o intercurso sexual, né? Então, se o casal, ele tem um planejamento familiar e tem um planejamento espiritual para as suas vidas, consequentemente, atrair uma alma para esse mundo também está dentro do seu planejamento espiritual, que é trazer uma alminha para esse mundo e dar a ela consciência de Krishna, entendeu? Então, automaticamente, essa base
familiar, dentro dessa egrégora, entendeu? Vai fazer com que Krishna fale, opa, peraí, quem é que está aqui numa condição já de consciência que adequada para adentrar naquele lar, entendeu? Aí Krishna vai e coloca aquela alminha no ventre daquela mãe, já uma mãe já com consciência espiritual, entendeu? Resultado, né, ali de uma jornada, de um cultivo. Então é assim que a coisa funciona. E o problema de Kali Yuga é exatamente o fato de que estão nascendo mais e mais almas, estão vindo para esse mundo, nascendo aqui, recebendo corpos materiais, porém fruto de relações completamente desconectadas desse princípio espiritual, entendeu? Tudo fruto da atividade sexual desregrada. É o chamado Varna Shankara, que são filhos indesejados, que nascem de relações em que não havia nenhum planejamento. A relação estava baseada unicamente na gratificação dos sentidos, no prazer sensorial. E aí, consequentemente, quão mais degradado é a atividade sexual, de menor qualidade será a alma que vai chegar para se alojar no ventre daquela mãe. Então isso é uma coisa muito séria, é um assunto muito místico, muito científico, tá? E que, portanto, a gente precisa estar atento, tá? Agora, vamos lá. Esses dois versos que eu li, eles são muito distantes da nossa realidade aqui do Ocidente. Até porque, para nós que nascemos no Ocidente, dentro do conceito védico, nós somos mileshas. Mileshas significam que são comedores de carne. Assim, culturalmente, tradicionalmente, a visão do ocidental para o oriental, que já está assim, conectado, né, orientado por princípios divinos mais refinados, né, os mileshas são assim uma classe que está abaixo até do Shudra, entendeu? Imagine, né? Pessoas comedores de... Aí a gente pode pensar assim, caramba, mas meu pai come carne, minha mãe come carne, eu comi carne até outro dia. Essa é a realidade, entendeu? E o despertar espiritual vai nos colocando, a gente não deve se ofender por isso. A gente deve abrir os olhos para a realidade, enxergar as coisas como elas são, com base no conhecimento, que é o Shabda Pramana, né? Um conhecimento que vem de uma fonte superior, que vem mostrar para a gente, esclarecer qual é o status de uma alma que se encontra numa forma humana de vida. E buscar, assim, estreitar cada vez mais a lacuna entre o ideal e o real. E fazer com que a gente vá estreitando gradualmente essa lacuna, buscando, né, através de um cultivo, um gradual cultivo, uma aproximação do nosso discurso, naquilo que a gente compreende como sendo relevante, coisas que devem ser assim, que nós devemos cultivar, devemos nos aproximar daqueles conceitos, através das nossas atitudes, a gente vai gradualmente buscando chegar no nível de um ideal. E esse ideal, ele é fornecido pelas escrituras védicas, entendeu? Sabe? Seres humanos, eles têm que estar devidamente situados dentro dos pilares da vida humana, que são misericórdia e compaixão, limpeza, veracidade e austeridade e disciplina, entendeu? Segundo os Vedas, um ser humano, a vida humana só começa quando se estabelecem esses 4 pilares de vida humana. Olha que interessante. Então é um padrão elevado de consciência, entendeu? Mas isso não é que, não, isso aí não é para mim, não. Não, vamos com calma, vamos entender primeiramente, filosoficamente, o porquê desses pilares. E vamos entendendo isso, a gente, isso é o bom para mim também, é o melhor para mim. Poxa, eu quero me aproximar desse estado de consciência. E aí você vai, então, gradualmente cultivando uma jornada, né? As práticas devocionais, a nutrição da inteligência através do estudo das escrituras. Isso vai te levando, impulsionando para você ir gradualmente chegando naquele patamar de ideal, entendeu? Mas com calma, com bastante calma. Mas o ponto é que, para nós, que somos aqui do Ocidente, num primeiro momento, o contato que nós temos com a filosofia védica, ele faz com que a gente tenha a tendência de repelir isso. Não, isso daí é fanatismo. Eu lembro que quando, lá nos anos 80, eu tive contato com os primeiros contatos com os livros de Srila Prabhupada, aqueles livros pequenos, né, compêndios, trazendo assim pontos específicos, como, por exemplo, Karma, Justiça Infalível,
tinha também aquele conhecimento e transcendência, civilização e transcendência, conhecimento transcendental. Eu comecei a ler aqueles livros e, na minha ignorância, eu falava assim, nossa, muito fanatismo isso aqui é muito fanatismo. Mas por quê? Porque eu era tão contaminado que, com os olhos completamente embaçados, isso me permitia compreender a verdade com V maiúsculo, entendeu? Mas aí, gradualmente, né, graças a Deus, eu iniciei uma jornada, um cultivo, e que tive a bênção de novamente ter o contato com os livros, mas dessa vez com um pouquinho mais de discernimento, de um mínimo de compreensão, e aí tive a bênção ainda de me associar com um devoto muito querido, Mahavishnu Dasa, que era uma pessoa muito perita, é uma pessoa muito perita, muito hábil na pregação, e que eu li os livros, vários textos, né, dos livros, e até ele falava, pô, mas isso aqui, eu acho que isso aqui, aí debatia, né, colocava ali a minha percepção completamente distorcida, né, com base no meu ponto de vista, egoísta, relativo, e aí ele ali ainda esmiuçando ainda mais a compreensão daqueles pontos filosóficos, e a partir de então eu passava a compreender melhor as coisas. Enfim, então é um processo gradual. Então, num primeiro momento, a gente imaginar que um pai, ele pega a sua filha e vai oferecer para um cidadão, de bem, claro, é algo assim completamente fora do nosso contexto. Completamente fora do nosso contexto. E Prabhupada menciona aqui no seu significado, o verso, na verdade, fala que um homem ir numa família e pedir a mão da moça em casamento, imagine, isso para nós hoje já é algo assim completamente surreal, né? Isso não existe praticamente. E no nosso ponto de vista seria uma conduta ok, só que baseado no ponto de vista aqui dos Vedas, negativo. Um homem honroso, ele não se presta a isso, a esmolar. Olha que coisa interessante, no sentido de ele se colocar na condição de esmolar. Não, ele deve esperar que surja para ele a oportunidade de um casamento com uma moça que seja oferecida pelo pai da moça, entendeu? Isso é muito, muito fora da curva para nós, entendeu? Está muito fora da curva, entendeu? Mas por quê? Porque um homem, ele está ali na sua absorção. Aqui está se tratando naturalmente de Kardama Muni, né? Um homem completamente ali focado, né? Absorto na meditação. E na sua meditação ele desejou, ele pediu a Vishnu uma esposa com a qual ele pudesse se casar. E aí chega essa esposa para ele, entendeu? Ou seja, ele não foi buscar atrás da esposa, porque quando se vai atrás da esposa, aí já entra exatamente o quê? Um critério de busca pessoal. Eu vou correr atrás de uma esposa, entendeu? E que naturalmente já está meio que atrelado a um princípio egoísta de que para mim, a minha esposa, o que eu quero, e não uma dádiva de Deus, entendeu? Por isso, no primeiro mantra que eu li aqui no primeiro verso, qual é a tradução? Rejeitar uma oferta que vem por si mesma não é recomendável, nem mesmo para quem é absolutamente livre de todo o apego. Ou seja, aqui Swayambhu Mano, ele que está falando, né? Naturalmente. Exatamente, é Swayambhu Mano que está falando. Então ele está falando para Kardama Muni, se liga aí porque eu estou trazendo a minha filha para você, entendeu? E você não deve rejeitar não. Olha só a diferença, né? Em vez de Kardama Muni estar atrás de uma esposa, ele meditou e Krishna mandou. E aí ela chegou através de nada mais, nada menos do que Swayambhu Mano, um imperador do planeta, entendeu? Então imagine, assim, completamente, um dos primeiros progenitores da humanidade. Então é uma situação altamente auspiciosa. Mas ainda assim, Swayambhu Mano alerta a Kardama, não vai vacilar não, hein, rapaz? Estou trazendo aqui minha filha, ela é muito qualificada. E então, no entanto, aí se opera o que é vontade de Deus.
né? O Muni ali na sua meditação, absorto, desejou. Krishna enviou. Então aceita. Aceita que isso é o melhor, entendeu? Sem considerar nada, tipo aspecto externo, nenhuma consideração. Tá? Entende-se que ali chegou o quê? A vontade de Deus. Né? O seu desejo alinhado com a vontade de Deus. Essa é a ideia desse primeiro verso, entendeu? Mas, claro, existe naturalmente uma leve, tênue tendência nas famílias de zelarem por suas filhas, né? Pelas mulheres, sobretudo, muito mais porque as mulheres precisam muito dessa proteção. A mulher, afinal de contas, eu estou falando da mulher, tá? Não estou falando da devota, tá bom, gente? É muito importante a gente saber distinguir isso. Eu já ouvi comentários assim de pessoas dizendo que Prabhupada é misógino. Olha que absurdo, entendeu? Prabhupada, um Shakti-Avesha-Avatara completamente transcendental, que só enxergava as almas. Mas, claro, Prabhupada tem que falar do contexto da mulher, do homem, que essa é a realidade no mundo material, entendeu? Até que a pessoa desenvolva Brahma Bhuta Prasana Atma, a compreensão de sua posição de alma espiritual eterna, ele está ali no condicionamento, agindo como mulher ou como homem. Então, quando os Vedas falam, distinguem, adjetivam mulheres e homens de forma pejorativa, é por conta do comportamento condicionado, entendeu? Não está se falando da posição da alma espiritual de Brahma Bhuta Prasana Atma. Está se falando ali da pessoa, né, da alma caída, entendeu? Então, nesse ponto, deve-se entender que a alma espiritual, corporificada numa forma feminina, porque no mundo material a mulher é muito desejada, em razão, naturalmente, da questão da beleza corpórea, da sensualidade, então ela precisa muito da devida proteção, entendeu? Para não cair aí nessa... Por exemplo, a gente vê que existem muitos movimentos assim mundanos de proteção à mulher, mas não tem jeito, as mulheres ainda se expõem muito à exposição do corpo, por exemplo, né? Apesar de tudo, elas estão ali, elas exploram, né, o corpo delas. Uma mulher bonita, uma mulher bela, atrativa, ela vende o seu corpo no sentido de, através de, não necessariamente através de prostituição, mas eu digo através de, por exemplo, propagandas em que ela expõe o seu corpo, a sua beleza física, entendeu? Se expõe muito, né? Isso não é assim, uma maneira apropriada para uma pessoa que está numa vertente espiritual, já compreende isso, ela não vai se expor a isso. Então, eu estou trazendo esses elementos para se entender exatamente essa diferenciação, entendeu? De se ver uma mulher e se ver uma devota. É completamente diferente, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, isso é importante clarear a nossa percepção a respeito desse ponto filosófico, tá? Quando o Prabhupada ou os Vedas estão falando de mulher, está falando da mulher condicionada, a alma que está inebriada na posição, se identificando com aquela condição física, biológica, mundana, entendeu? Então, sim, eu falei tudo isso, mas o ponto que eu queria colocar é que a proteção da filha é algo que ainda é muito proeminente num lar. Né? Um casal, um pai e uma mãe, eles ainda têm esse cuidado, embora eles não tenham controle sobre isso. Né? E eles normalmente expressam, né? A filha traz um namorado, né? Aí o pai já olha assim, ih, não gostei desse cara. Isso é muito comum de acontecer. Ou a mãe também olhar e falar, minha filha, você vai namorar esse rapaz? Mas esse rapaz já faz as suas considerações. De uma certa forma, isso é um resquício dessa natural tendência dos pais de zelarem por suas filhas, porque em última análise as filhas vai estar sendo entregue para um relacionamento. E que relacionamento é esse, entendeu? Né? Obviamente, esse exemplo que eu estou dando aqui no Ocidente está muito atrelado, muito mais, não a questão de desenvolvimento espiritual, obviamente, porque está todo mundo cego aqui no mundo Ocidente, entendeu? Mas está muito atrelado às condições favoráveis de
estabelecimento de um lar saudável muito dentro da perspectiva material, onde a filha vai ter um abrigo, vai ser um esposo que é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, que tem um salário que pode oferecer condições dignas para a filha. Enfim, está muito atrelado a isso, mas ainda assim não deixa de ser um cuidado, um zelo dos pais para com suas filhas. Então isso é natural, uma tendência natural. Agora, naturalmente, estamos muito distantes de um contexto como esse que está sendo apresentado aqui nesses versos 12 e 13 do terceiro canto, capítulo 22, entendeu? Aí alguém pode falar assim, hoje em dia isso não funciona, entendeu? Esse tipo de status de vida está totalmente fora do padrão. Gente, o que é certo é certo. O que é o melhor é o melhor. Então é aquela história. Da mesma forma que uma pessoa individualmente, ela vê um ideal e ela entende qual é a sua realidade, ela deve ir estreitando essa lacuna gradualmente. Da mesma forma, uma sociedade humana, embora ela esteja totalmente desfocada, desconectada de valores e princípios mais elevados para uma sociedade, ela deve também, essa sociedade, abrir os seus olhos e buscar ajustar, né, o ambiente social. E por isso, Srila Prabhupada, uma das coisas que Prabhupada estabeleceu como meta da sua missão é o restabelecimento do Varnashrama Dharma, entendeu? Prabhupada veio com essa função. O restabelecimento do Varnashrama Dharma é fundamental para que a tal da era dourada que a gente escuta falar, que Chaitanya Mahaprabhu veio, e dentro da Kali Yuga, dentro dos 432 mil anos de Kali Yuga, terá 10 mil anos, que serão anos de um período de muita opulência, onde a sociedade se alinhará novamente com os princípios divinos da existência. Isso se iniciou há 540 e poucos anos atrás, com o advento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Não é isso que a gente escuta? Agora, como que a sociedade vai se alinhar se não restabelecer o Varnashrama Dharma? É impossível. Varnashrama Dharma é o sistema social, científico, estabelecido pela própria Suprema Personalidade de Deus. Então nós temos que gradualmente ir buscando esse restabelecimento. O movimento Hare Krishna tem uma importância fundamental nisso. Por quê? Porque nós estamos aqui debatendo, falando sobre a matriz da existência de filhos, ou seja, pais conscientes que entendem a importância do intercurso sexual como uma ferramenta para trazer boas almas para esse mundo, para que possam se integrar no movimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, movimento de Sankirtana, e, consequentemente, reiniciar o desenvolvimento de uma sociedade saudável espiritualmente. Então, o movimento Hare Krishna é um elo, uma peça fundamental no restabelecimento do Varnashrama Dharma. Tá? Outra coisa que eu, assim, fazendo aqui um adendo, né, que está alinhado, né, pertinente com esse tema, essa coisa do, isso não é mais possível. É sim, passo a passo, gradualmente. A gente tem que se ajustar à realidade mais elevada, né, ao ideal mais elevado. Gradualmente, passo a passo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que eu escuto muitas pessoas falarem sobre modelo de templo. Porque hoje em dia não tem mais como ter templo com brahmacharis, templo com adoração à deidade, com arte a vigraha, isso é muito difícil. Negativo. Eu, particularmente, discordo frontalmente desse tipo de pensamento, entendeu? O fato de que, por exemplo, antigamente nós tínhamos templos cheios, não é verdade? Muitos devotos residindo nos templos. Então tínhamos lá material humano executando as atividades, mas não tínhamos a devida estrutura, não é verdade? Então isso fez com que muitos devotos se sacrificassem em prol da missão de Srila Prabhupada, que é a missão de Chaitanya Mahaprabhu. Beleza? Mas isso foi tudo ótimo, muito bom, muito importante. Era o início do movimento. Imagina, o movimento tem pouco mais de 50 anos. Então aquela urgência, a urgência da missão de Chaitanya Mahaprabhu e da missão de Srila Prabhupada, a urgência de conscientizar as pessoas, faz com que a gente aceite desafios, não é verdade? Pratique austeridades extremas
Então todo mundo que de alguma forma participou desse início do movimento, essas pessoas elas têm ali o seu crédito intocável, entendeu? Por mais que você possa ter pessoas que vão falar, ah, mas eu sofri muito. Não, isso é uma visão distorcida, é uma visão que acabou que a consciência da pessoa deu uma queda, entendeu? Porque nada é mais poderoso do que o Jagya que foi praticado em consciência de Krishna na missão de Srila Prabhupada. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o fato da gente ouvir falar que, mas tinha muitos problemas nos templos. Normal, gente. Isso é o mundo material. O sinônimo de vida material é problema. E a gente tem que saber resolver os problemas. Então, voltando aqui para os dias de hoje. Hoje nós temos uma estrutura institucional muito mais sólida, aonde o estudante que vier para se aproximar do movimento e tensionar, por exemplo, uma vida monástica, um período sabático da sua vida, por exemplo, num primeiro momento, ele vai ter condições de não mais estar submetido a uma rotina muito extenuante, onde ele tinha que encher a bolsa de livros, levar uma caixa nas costas e distribuir livros e trazer Lakshmi, recursos financeiros para o templo, para poder pagar aluguel e tudo mais. Mudou completamente. Hoje em dia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campina Grande, nós temos vários templos próprios, entendeu? Já temos uma congregação maior que pode subsidiar as necessidades do templo. Aliás, essa é uma função dos grihastas, não é verdade? Consequentemente, podemos oferecer condições muito mais saudáveis para brahmacharis, por exemplo. Então, ou seja, gradualmente está se estabelecendo condições favoráveis para o brahmachari. Olha só, já é um grande pilar do Varnashram Dharma, dentro dos ashrams, né? Brahmachari Ashram. Aquela pessoa jovem que vai viver na casa do Guru, assim se entende como um templo, a casa de Prabhupada, vai receber orientação espiritual e vai se nutrir e vai ser um bom grihasta, ou, quiçá, um sannyasi, se ele já desenvolver uma consciência na qual ele se sinta assim apto a aceitar uma renúncia total para a sua vida vitalícia, quem sabe? Ou seja, está entendendo? Então, não é que porque tivemos problemas no passado, na estrutura de templos, que esse não é o modelo. Esse é o modelo correto que Prabhupada estabeleceu. E Prabhupada, ele é o que se chama de fundador acharya da ISKCON, entendeu? Ou seja, ele ajustou o Yuga Dharma para esse momento. Então, tudo que Prabhupada fez é perfeito. A gente só precisa de tempo, dar tempo ao tempo para que, tem aquele ditado que fala, né, que à medida que o caminhão vai andando, o caminhão de melancias, as melancias vão se ajustando, se assentando no caminhão, entendeu? Então, é isso. Precisamos dar tempo ao tempo para o quê? Para que os templos voltem a funcionar naquela dinâmica de brahmacharis, estudo da filosofia, grandes festivais, distribuição de livros, impecável adoração às deidades, brilho, né? Templo brilhando e, consequentemente, congregação iluminada pelo brilho do templo e, em contrapartida, né? Uma via de mão dupla, congregação dando subsídios para que esse templo brilhe mais e mais. Então, é um trabalho mútuo. Então, isso é que eu penso, tá, gente? E o mesmo em relação ao Varnashram Dharma. Hoje em dia não tem como se retomar esse tipo de vida. Claro que tem. Esse é o ideal de Krishna, que Krishna estabelece como um sistema científico para uma sociedade saudável. Então, é correr atrás disso e buscar colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu estou correndo um pouquinho, porque eu estou com um horário, eu tenho que ir para Maricá hoje e visitar uma irmã minha que está lá, e por isso eu estou assim um pouco acelerado, tá? Agora, eu acho que é fundamental nesse ponto também que atinente à condição das mulheres, volto a falar, quando se fala de mulheres, está se falando de almas condicionadas. Quando se fala de devotas, está se falando de almas que já entenderam a sua posição, já estão ali na compreensão do Brahma Bhuta Prasanatma.
ok? E dentro desse contexto da mulher alma condicionada, aqui na Bhagavad Gita, a gente tem, assim, logo no início, né? Deixa eu ver aqui, que fala sobre os cuidados, né? Esse cuidado, é bem esse contexto de um pai zelando por sua filha e colocando ela numa condição favorável para ela aceitar um esposo, e um esposo que seja, né, uma pessoa lúcida, preparada, entendeu? E interessante que aqui no contexto, imagina o imperador do mundo está entregando a sua filha para um mendicante. Vocês entendem isso? Kardama Muni é um mendicante, um renunciado ali, quer dizer, não é um sannyasi naturalmente, mas é um muni, ou seja, um yogi que vive em contemplação, estado meditativo de contemplação, sabe? Pessoa pobre materialmente. Claro que a gente sabe que depois Kardama Muni, através de seus poderes místicos, ele vai criar um palácio para viver com Devahuti, entendeu? Mas olha só como que a coisa é diferente, né? Então, num primeiro momento, Swayambhuva Mani está o imperador do mundo entregando a sua filha para ali no eremitério de Kardama Muni, um mendicante, né? Bem interessante isso, né? Um yogi que está ali completamente absorto, sem nenhuma posse material, entendeu? Mas por quê? Porque o princípio qual é? Espiritualidade. Quem é que vai cuidar bem da minha filha, que é uma alma e que é uma parte integrante de Deus e que precisa ser devidamente ali amparada, receber ter um bom esposo para a jornada espiritual? Esse é o ponto. Claro, Devahuti também era altamente qualificada. Então estamos falando de duas grandes almas, né? Não são pessoas comuns, tá? Mas lá no verso 40, do primeiro capítulo do Bhagavad Gita, fala-se assim: quando a irreligião é preeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem. E da degradação feminina, ó descendente de Vrishni, vem progenie indesejada. Olha só, eu falei aqui sobre a matriz da existência, né, de uma alma, né? Quando os pais eles têm ou não consciência espiritual, quando eles têm atividade sexual com a finalidade de desfrutar, né, sexualmente, do prazer dos sentidos, ou quando eles têm consciência de que não, vamos trazer um filho, vamos ter um filho, trazer uma alma para esse mundo, completamente diferente. E o problema de Kali Yuga é exatamente o quê? Progenie indesejada. E no verso seguinte, um aumento de população indesejada de certo causa vida infernal, tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais através dos quais lhes oferecem alimento e água são inteiramente interrompidos. Olha que interessante. Aqui a gente vê a importância dos jágyas, dos agnihotras, das cerimônias para Vishnu, com intenção para os ancestrais. A gente vem para esse mundo, a gente já vem cheio de dívidas, né, gente? Com os nossos ancestrais, que são lá o elo nosso com uma egrégora e que vão fazer com que a gente nasça numa determinada condição. Olha só a importância disso, da gente cumprir com os jágyas perante os nossos ancestrais. Então, estamos falando aqui, obviamente, de um tipo de conduta, um tipo de vida absolutamente diferente, né? Muito distante culturalmente da realidade do ocidental. Tá bom, gente? Bom, basicamente eu acho que esses são os pontos que eu gostaria de mencionar. E como eu estou vendo aqui que esse tema trouxe muitos comentários de vocês, eu vou aqui me ater agora aos seus comentários. Muito obrigado à presença de todos vocês. Já não vou dizer nome por nome, porque é muita gente que se conectou, passou por aqui. Temos algumas pessoas aqui conectadas tanto no Instagram quanto no Facebook. E os comentários estão vindo aqui, ó, do Facebook. Instagram, o pessoal tá meio... Ah, não, tem comentário aqui também. Ademas, meu amigo Ademas. Vamos lá, deixa eu ver aqui primeiro no nosso Facebook. Haridashana, reverências também. Sundarang, bem-vinda. Então Haridashana já comenta aqui. Hoje em dia considera-se classe alta
pessoas com muito dinheiro, embora na maioria das vezes apresentam baixa cultura, ou seja, pobre fundo de conhecimento. Exatamente. O parâmetro, né, da Kali Yuga é Lakshmi, né? Quanto de Lakshmi aquela pessoa tem? Um gerente de banco, você chega lá, ele não te dá nem atenção. Agora, se você ganhar um dinheirinho, entrar um dinheirinho na sua conta, aí o gerente vai te ligar, aí ele vai se interessar por você, entendeu? Enquanto você tiver uma conta lá com um dinheirinho não muito expressivo, o gerente nem te olha, nem quer te atender. Entrou um dinheirinho na conta, aí o banco já te liga, como vai? Tapete vermelho. Esse é o critério de Kali Yuga, né? É essa distorção. As pessoas não entendem porque elas só enxergam o externo, né? Não entendem o interno. Então tá aí todo o desdobramento de uma sociedade doentia, vem a partir exatamente dessa equivocada percepção do ser. As pessoas estão vendo somente o invólucro e os atributos materiais desse invólucro e não os atributos espirituais, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui a Sundarang faz uma menção que conheceu o Ojashi, o Otávio, conheceu ele lá em São Paulo, no Ratha Yatra. O Elias Pereira, reverências também, Elias, bem-vindo. Ishavatara, Hare Krishna, as reverências, Shavatara. Madana Mohana, Hare Krishna, reverências também. Aqui o Otávio, ele fazendo uma referência ao que o Haridarshana falou, né, de que hoje em dia considera-se classe alta as pessoas que têm muito dinheiro. Aí ele comenta aqui, sem contar que essas pessoas enrendadas confundem até mesmo o que é o verdadeiro conhecimento. Acham que diplomas são obtenção de conhecimento. Todavia, os olhos continuam fechados para seguir o caminho da consciência de Krishna. Mas nada é por acaso. Krishna comanda tudo e, como diz o ditado indiano, abre aspas, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Fecha aspas. Obrigado, muito bom comentário. Ele finaliza aqui com Haribo. Excelente. Aí Haridashna comenta aqui, Haridashna que tem ministrado o workshop do Mahabharata, ele fala aqui, Satyavati, momento antes de conceber o Avatara, Maha Muni Vedavyasa, perguntou ao Mahatma Parashara Muni como ela deveria conduzir sua consciência neste momento. O resultado foi que eles trouxeram a encarnação literária de Deus, Dvaipayana Vyasa. É assim, né? Esses seres que têm essa conexão assim, ali, né? Refinada com Krishna, eles trazem personalidades desse naipe, entendeu? É aquilo, né? A atividade sexual, ela tá... A prole, ela tá diretamente ligada ao grau da atividade sexual de um casal. A alma que vai ser atraída para o ventre materno é diretamente proporcional ao grau, em regra, obviamente, né, gente? Em regra, tá? A gente tem que considerar, por exemplo, no caso de nós devotos, que iniciamos há pouco tempo a nossa jornada espiritual, a prática de um sadhana bhakti, com os nossos tropeços, com as nossas dificuldades, a nossa japa mal cantada, tudo isso. A gente não pode achar que, eu vou ter um filho, meu filho vai ser um avatara de Krishna, entendeu? De Vishnu. Não é assim que funciona, né? A gente tem um passivo para se ajustar ainda, que o negócio é gradual também, né? Então, gradualmente, né, a gente vai depurando a nossa existência e, como consequência, é um processo que vai se desdobrando também gradualmente. Aqui o Otávio também comenta aqui, atualmente a moça leva o moço para conhecer a família e ela mesma diz que irão se casar. Exatamente aí. É isso mesmo, o negócio está totalmente distorcido, né? Tudo misturado e bagunçado. Bom comentário, rapaz. É verdade isso.
Aqui mais algum comentário. A Alice Ilan, ela fala assim, luxúria corpórea terrível, almas condicionadas, estão febre, terificado, não, ela talvez não tenha a digitação no céu legal. E ela fala sobre essa permanência no corpo material temporário, né? Essa identificação. E ela comenta ainda, não somos corpo, somos almas espirituais, servos eternos de Krishna. Exato. Aí, tá vendo? Olha só, já entendeu, já viu a cor da bola, né? Isso muda já o paradigma, né? Essa compreensão, poxa, eu sou uma alma espiritual, eu não sou um corpo material e nem essa mentezinha desvairada que fica falando um monte de coisa para mim, que muitas vezes eu sou arrastado. Não, pera aí, calma aí, nutrir inteligência, deixa eu me conhecer, deixa eu refrear essa minha mente, que ela é minha inimiga, eu quero fazer ela ser minha amiga. Então é um processo, né, gente? Mas quando você diagnostica o problema, aí você está apto para buscar a cura, entendeu? E aí vamos lá trabalhar, né? Jornada, passo a passo. Assim que a coisa funciona. Muito bom, Alice, muito obrigado por seu comentário, tá? E aqui então, o Haridas já traz um comentário aqui. Os templos estão com insuficientes monges porque falta direcionar esforços nesse sentido. E assim, fazendo, encontraremos as pessoas com tendências monásticas. Exatamente. Exatamente. Inclusive, eu estava conversando ontem com o Jwala, nós almoçamos juntos, ali no Govardhana Hari, aquele restaurante fantástico aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, esquina da São José com Rodrigo Silva. E a gente falava sobre isso, né? A gente conversou sobre esse ponto. Eu externei o meu ponto de vista em relação a isso, né? Eu falei exatamente isso. Agora nós temos uma estrutura que é muito mais apropriada, propícia para receber pessoas que vão manifestar suas tendências monásticas, entendeu? Porque não vão estar ali impactadas, né? Assim, submetidas a uma urgência de fazer Lakshmi, entendeu? Elas vão poder sair para distribuir livros sabendo que estão levando a joia preciosa para uma alma que está perdida nesse mundo, que é encontrar um livro de Prabhupada, entendeu? Ler um livro de Prabhupada. Então eu vejo por aí. Também estou dentro dessa linha. E aí o Haridas ainda comenta, o imperador opulentíssimo entrega uma princesa, sua filha, a uma seta, um abnegado. Muito interessante tudo isso, né, gente? E Otávio Daniel, que é o Ojasvi, né? Bom dia, Mataji Sundarang, foi um prazer conhecê-la, reciprocando com a Sundarang, que mencionou aqui esse bate-bola nosso aqui, né, nesses comentários, que conheceu o Ojasvi lá no Ratayatra de São Paulo, que infelizmente eu não pude ir, mas porque eu estava num Jagya aqui também importante, realizando um Jagya, uma cerimônia védica para o meu cunhado, que partiu desse mundo, e foi uma cerimônia ali, um de Shraddha, né? A gente chamava a cerimônia de Pinda, em que eu oferecia Vishnu com intenção para esse meu cunhado, e aí eu estava agendado isso, né? Fazia os 11 dias de que ele tinha partido. Aí então eu não pude ir para o Ratayatra de São Paulo, e que eu quero muito ir, se Krishna permitir, no ano que vem eu estarei lá. Vamos lá, mais algum comentário aqui? Espera aí. Aqui o Sanjay Punya mandou aqui um Hare Krishna. E sim, deixa eu falar aqui com a turma do nosso Instagram. Também uma turma entrou, legal, que bom. E o Darlon aqui, ele faz um comentário, Jai Jai Nishinradeva, naturalmente, por conta da minha camisa aqui de hoje, o senhor Nishinradeva, né, nosso protetor. Opa, chegou mais um comentário aqui do Haridas, já vou chegar lá. Enquanto isso, aqui Assunção Oliveira, Hare Krishna. O Ademas, nós crentes só podemos ter relações com a esposa depois que nos casamos, pelas leis dos homens. E essas várias... pelas leis dos homens. Que identifica o varão para viver uma vida santificada.
ele diga varoa, e essa varoa, ela é que identifica o varão para viver uma vida santificada. Olha que interessante. O sistema védico é um pouco diferente, né? O pai entrega a esposa para o varão, entendeu? É um nível assim muito pós-graduado, né? A gente está muito distante disso, mas como eu disse e repito, gradualmente precisamos ir desenvolvendo uma consciência espiritual, entender as escrituras, restabelecer Varnashram Dharma, e aí tudo floresce, tá? De acordo com a vontade de Deus. Aqui temos ainda o Ademas. Desculpe, cheguei atrasado, mas acho que o comentário está dentro do contexto. Absolutamente dentro do contexto. Absolutamente, Ademas. O Ademas comentou, só camisa invocada, né? Toda live que eu faço eu tô com uma camisa legal. Outro dia a Sundaram também comentou da minha camisa. Eu tenho uma produção personalizada que é, como se diz, não é egoísmo não, tá? Eu até posso, quem quiser, eu posso oferecer a estampa, mas eu faço para mim mesmo, entendeu? Vamos lá. E o contrário, aqui Haridashana, voltando a falar sobre essa questão, né? E ao contrário, quando Vyasadeva foi trazer um herdeiro digno da dinastia Kuru, devido ao estado de espírito inapropriado de Ambika, nasceu Dhritarashtra, exatamente. É essa correlação que a gente está falando, né? É um sistema místico, mas é científico, na verdade. Quando a gente fala místico, parece que é algo que está fora da realidade existencial. Não, nada disso. Absolutamente científico. O misticismo é a ciência mais refinada, que não é compreendida por funções sensoriais grosseiras como as nossas. Ok? Então, foi muito bom estar aqui com vocês, são 9h03, como eu disse, hoje eu estou numa função, estou indo lá em Maricá visitar uma irmã que está por lá, e fico por aqui, desejando um bom final de semana a todos vocês e agradecendo a participação. Aqui o Otávio, o Ojassi comenta, né? Ojassi Dasa, a nossa realidade material que é limitada. Exatamente. A gente é que é todo embotado, né? Aquela coisa do espelho da mente, né? Limpar, né? O espelho da mente para se enxergar como nós somos, não é verdade? Chetodar para Marjana, Bhavamahada Vagninir, Vapanam, que remete exatamente à compreensão de que a nossa mente é como um espelho que está empoeirado. Então vamos praticar a consciência de Deus, consciência de Krishna, e vai limpando esse espelho e a gente começa a se enxergar como nós somos, como almas espirituais eternas, partes integrantes de Deus, servos amorosos de Deus. Beleza? Muito legal estar aqui com vocês. Fico por aqui. Bom final de semana para todos. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Quem chegou depois fica gravado, tá? Valeu? Tanto no Instagram quanto no Facebook e também lá no nosso YouTube. ISKCON Rio Bhakti Center. YouTube, ISKCON Rio Bhakti Center. Srila Prabhupada Ki Jai. Obrigado, Ojassi. Muito obrigado por sua participação. Hare Krishna, Hari Bol.